adoradores! O título do salmo de hoje, o Salmo 48, é Um Cântico, Salmo dos Filhos de Corá. A palavra hebraica shir, traduzida como cântico, pode ser traduzida como uma canção alegre. Os salmos 46 e 47 celebram a vitória do Senhor, como já vimos, muito provavelmente ao livrar Jerusalém dos assírios. E este é o terceiro salmo que celebra esta vitória. A ênfase é sobre o Senhor e o Monte Sião. No Antigo Testamento, Sião é geralmente um sinônimo da cidade de Jerusalém, com seu monte onde se situava o templo. O salmista começou simplesmente descrevendo a grandeza de Deus e sua dignidade para ser louvado. Sem dúvida, Deus é realmente grande. Ele está acima de todos os deuses. Sua grandeza é insondável. Ninguém pode conceber quão grande é o nosso Deus. O salmista relaciona este louvor a Deus com um lugar, Jerusalém, que ele descreve como a cidade do nosso Deus no seu santo monte, que é o Monte Sião. Davi tomou o Monte Sião dos Jebuseus, e você pode relembrar esse episódio clicando no link que aparece na sua tela. Depois, Davi transformou Jerusalém na capital do seu reino. Ele tinha uma localização privilegiada. Com mais de 800 metros acima do nível do mar, a cidade era praticamente invencível. Sua proximidade com o cruzamento das rotas comerciais norte-sul, leste-oeste era um fator importante para a economia e as comunicações. Davi levou a arca para Jerusalém, fazendo de Sião um santo monte, pois era lá que o Senhor habitava. E foi assim que Jerusalém se tornou a cidade do nosso Deus. Foi ele quem escolheu a Sião como sua habitação. Embora o salmista tivesse em mente a cidade literal e histórica de Jerusalém, ele também foi levado por inspiração do Espírito Santo a ver a cidade idealizada de Jerusalém, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Os dois aspectos não se anulam, eles se complementam, ok? A cidade trouxe alegria para todos os povos, pois foi do lado de fora dos seus muros que Jesus morreu pelos pecados do mundo. E a redenção conquistada ali, até hoje, resgata pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Foi em Jerusalém que o Evangelho de Jesus Cristo foi proclamado pela primeira vez. E um dia, Jerusalém será o centro do reino glorioso de Cristo. Em última análise, o que torna Jerusalém maravilhosa é que ela é a cidade do grande rei. Existem cidades com melhores recursos e belezas naturais, mas existe apenas uma cidade do grande rei, e ele está presente no meio dela e a defende. Os reis avançaram furiosamente em direção a Jerusalém, mas não conseguiram atacá-la. Em vez disso, ficaram espantados e perturbados, pois Deus se fez conhecer como seu alto refúgio. O Senhor enviou seu anjo ao acampamento assírio e matou 185.000 homens. O julgamento veio de súbito, como as dores de uma mulher em trabalho de parto. E a destruição foi como aquela causada por uma tempestade, despedaçando uma frota de navios. Os sobreviventes, que antes eram petulantes e cheios de confiança em si mesmos, agora estavam derrotados, humilhados e fugindo em pânico. O ritmo acelerado da linguagem no original capta a confusão e o medo na hora da fuga. Mas o povo de Deus não precisou usar nenhuma arma. Ao que parece, os versículos 8 a 11 são narrados por um grupo de peregrinos indo a Jerusalém depois da grande vitória. Eles haviam ficado sabendo da derrota dos assírios e agora estavam vendo com seus próprios olhos o que o Senhor fez pelo seu povo. Observe como a notoriedade do Senhor espalha-se da cidade de Jerusalém para as cidades menores de Judá, que haviam sido saqueadas pelo rei assírio antes dele tentar invadir Jerusalém. Observe a frase do versículo 9 que diz: "Pensamos, ó Deus, na tua benignidade." Aqui nós vemos que o pensamento passa do foco na força e majestade de Deus para uma consideração sobre o seu pacto de amor, bondade e misericórdia para com o seu povo. E aqui vale uma poderosa reflexão.
Por que não experimentamos falar mais da benignidade do Senhor do que, por exemplo, das nossas doenças? Será que não seria melhor falar mais da benignidade do Senhor do que das mazelas que assolam o nosso país? Será que não seria melhor falar mais da benignidade do Senhor do que falar mal dos outros? Vamos dizer como o salmista: pensamos, ó Deus, na tua benignidade. Terminado o culto de adoração, parece que um dos filhos de Corá serviu como uma espécie de guia turístico para os peregrinos, levando-os a conhecer a cidade de Jerusalém, destacando alguns detalhes. Ele levou os visitantes a observarem as defesas da cidade, seus pontos fortes e seus palácios, que refletiam a dignidade real, tendo o cuidado de lembrar a todos que a proteção da cidade não vinha das pedras nem da argamassa, mas sim do Senhor. Certamente ele orientou os visitantes a contarem à geração seguinte tudo o que estavam vendo e ouvindo, a fim de que a nação não abandonasse o Senhor. A maior ameaça para uma nação não é o inimigo invasor, mas sim o inimigo interior, um povo que aos poucos vai se afastando da fé de seus pais e corrompendo os alicerces da nação. Cada geração deve transmitir à geração seguinte o conhecimento de quem é o Senhor, o que Ele tem feito e o que o seu povo deve fazer em resposta à sua bondade e à sua fidelidade. O mesmo Deus que edificou, embelezou e protegeu Jerusalém é o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Preste atenção. Nós podemos dizer para todo sempre sobre Deus de uma forma que não podemos dizer sobre qualquer outra coisa. O proprietário não pode dizer que seus campos serão para todo sempre dele. O rei não pode dizer que a coroa será sua para todo sempre. Essas posses mudam de dono. Mas nós podemos dizer: este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. E depois da morte também, Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. No Salmo de amanhã, o Salmo 49, nós vamos ver que o salmista, através do seu cântico, traz uma mensagem para todos, para os poderosos e para os humildes, para os ricos e para os pobres. E se é assim, você e eu estamos incluídos e não podemos deixar de refletir sobre esta mensagem cantada das Escrituras. Então, eu te espero amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.